Sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso novo curso, onde aprendemos a criar o jogo Breakout na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e agora que já criamos o projeto e baixamos os arquivos necessários, nesta aula estaremos realizando as suas configurações iniciais. E a primeira coisa que estaremos fazendo, sem sombra de dúvidas, é modificando o layout da Godot. Já que no momento estamos no layout 3D, né? O que é muito bom quando a gente vai criar um jogo 3D, só que o Breakout é um jogo 2D. Então, aqui na barrinha do topo, mudaremos de 3D para 2D. E pronto, o primeiro ajuste já está feito. Agora que já estamos no layout 2D, a próxima coisa que faremos é configurar o tamanho da janela do jogo. Ou seja, diremos para Godot qual que é a resolução que o nosso jogo tem de rodar. E para fazer isso, viremos em Project, em Project Settings, e na nova janela que se abrir, procuraremos pela opção chamada Window, que está aqui em Display. E nesta opção, podemos ver que temos como alterar o Viewport Width e o Viewport Height, que controlam o comprimento e a altura da nossa janela. No caso, uma resolução que eu testei e que ficou bem legal nesse jogo é de 800 por 600, que é o famoso aspecto de 4:3. E essa resolução aqui deixará o nosso jogo com uma tela mais quadrada, né? Estilo as telas antigas dos jogos mais retrô. Por isso que eu achei que ficou bem da hora. Então colocaremos 800 por 600 e aqui em Stretch, no seu Mode, trocaremos de Disabled para Canvas Items. E estamos fazendo essa alteração aqui porque quando está em Disable, a partir do momento que a gente expande a janela do jogo, clicando nesse quadradinho, o nosso jogo ele simplesmente fica aqui no canto, deixando todo o resto da tela vazio. Já quando o Mode está em Canvas Items, ao expandir a janela do jogo, o nosso jogo continua do mesmo tamanho, só que acompanhando, né, o tamanho da tela. Então, se ele estiver rodando, né, nesse quadrado aqui originalmente, quando expandirmos a janela, o quadrado crescerá para ocupar toda a sua altura, não ficando apenas aqui no canto. É uma coisa meio estranha de se explicar, né? Só quando a gente está configurando. Mas conforme começarmos a criar o jogo, entenderemos direitinho como é que isso aqui funciona. Então, tendo configurado a sua resolução, podemos fechar essa janela. E agora estaremos criando a nossa primeira fase. É claro, não estaremos criando 100% dela, né? Porque falta o jogador, falta a bolinha e tudo mais. Mas por enquanto é interessante já ter uma fase para ir testando as nossas coisas. Então utilizaremos a cena padrão, que já vem aqui na Godot, e aqui na aba Scene criaremos, né, o seu nó raiz. No caso, como será um nó que não fará absolutamente nada, né? Ele será apenas a nossa fase, criaremos um nó 2D. Em seu nome podemos colocar fase 01, já que no nosso jogo teremos 1, 2, 3, 4 fases, quantas você quiser. Então, agora que temos o nosso nó criado, vamos apertar Ctrl S para salvá-lo. E aqui na Godot é muito interessante ter diversas pastas para organizar o nosso projeto. Quer dizer, ter diversas pastas é importante em qualquer programa, né? Mas aqui na Godot principalmente, pois trabalhamos com as cenas, né? Então, dentro da pasta raiz do projeto, criaremos uma nova pasta chamada Scenes, que significa cenas em inglês. E podem ficar tranquilos que este curso inteiro aqui será feito em português. Então eu estarei falando português o tempo inteiro e a programação também será feita em português. Mas o nome Scenes eu preferi colocar em inglês porque é um nome que a gente usa literalmente o tempo inteiro em diversos programas, não somente na Godot. Então é interessante já ir praticando um pouco de inglês com algumas palavrinhas. Então criaremos uma pasta para cenas e dentro dessa pasta criaremos uma outra chamada Fases, que como eu disse, podemos ter diversas fases no jogo, então é interessante ter uma pasta só para as fases. E aí, dentro dessa pasta, criaremos uma nova pasta chamada Fase Underline 01. Então é dentro dessa pastinha aqui que salvaremos a nossa fase. Então temos a pasta raiz do projeto, onde temos as nossas cenas, e dentro das cenas temos as fases. E dentro das fases temos especificamente a fase 01. Então a gente salva dentro dessa nova pasta e pronto, nossa fase 01 já está criada.
Então o que estaremos fazendo agora é adicionando uma imagem de fundo, né? E para fazer isso, adicionaremos essa imagem como filha do nó principal. Então, com ele selecionado, clicaremos no mais e procuraremos pelo nó chamado Sprite 2D, que nos permite mostrar uma imagem, né, no jogo. Então a gente cria este nó e em seu nome podemos colocar imagem de fundo e apertar Enter. E agora como é que a gente faz para adicionar uma imagem no nosso componente de Sprite? Muito simples. A gente arrasta uma imagem até a aba Inspector, onde temos essa opção Texture. Então, se viermos aqui na aba File System e expandirmos a pasta Sprites, veremos que temos duas imagens de fundo, né? O campo branco e o campo roxo. No caso, eu adicionei a imagem do campo roxo porque é uma cor que eu acho bem da hora, que combina bastante com o nosso jogo. Mas como eu sei que nem todo mundo gosta, né, dessa cor, eu coloquei uma imagem branca que a gente pode customizar à vontade. Então, como é que a gente faz para adicionar a imagem, né? Ó, a gente pega a imagem do campo branco e arrasta até a aba Inspector, no Texture do nosso Sprite 2D. E pronto, já temos nossa imagem aqui. Porém, como vocês podem ver, ela não está na posição certa, né? Pois por essas linhas azuis aqui, que são bem difíceis de ver, mas estão aqui, isso aqui representa a câmera do jogo. Ou seja, se clicarmos no play da claquete, não no primeiro, mas aqui no play da claquete, veremos que o nosso jogo começa a rodar, mas se liga, vai aparecer a imagem branca somente aqui. Então temos de fazer com que ela ocupe a tela inteira. E como é que a gente faz isso? Olha, a nossa janela do jogo tem uma resolução de 800 por 600, que, olha só que coisa legal, é a mesma resolução do nosso campo. Ele também tem 800 por 600. Então, como essa imagem ela é criada a partir de seu centro, né? Então ela anda 400 pixels para a direita e 400 para a esquerda, nós podemos simplesmente pegá-la e colocá-la no centro da tela, né? Pois como ela tem o mesmo tamanho da tela, deixando no centro, ela ocupará todos os espaços. Porém, é meio difícil acertar a posição somente no olho. Então aqui na aba Inspector, veremos o seu Transform, e na posição X daremos o valor de 400 e na Y de 300, que é a metade, né, de 800 por 600. Então a imagem ocupa 100% da tela. Então, se clicarmos no play da claquete agora, veremos que olha que coisa maneira, agora a imagem branca já ocupa tudo. Só que convenhamos, um campo branco é bem feinho, né? Parece que não tem nada acontecendo. Então, para mudar a sua cor, também na aba Inspector, viremos nossa opção Visibility, e aqui podemos alterar o seu Modulate ou o seu Self Modulate. No caso, qualquer um dos dois servirá, mas só para explicar a diferença, quando a gente altera a cor do sprite pelo Modulate, a Godot vai alterar a cor do sprite em si e a cor de todos os seus filhos. Ou seja, se tivéssemos um outro sprite, filho da nossa imagem de fundo, sua cor também seria alterada. Então, o Modulate altera a cor de todos os objetos filhos, já o Self Modulate altera apenas a sua cor. Então, se tivéssemos outros objetos filhos, apenas o pai seria alterado. Como eu disse, no nosso caso não faz diferença, pois temos apenas um único sprite, mas para já criar bons hábitos, vamos alterar o seu Self Modulate. E aqui temos diversas maneiras de alterar a cor. Podemos escolher aqui no olho, né? Indo na barrinha, escolhendo a intensidade da cor, e no círculo, de fato, procurando essa cor. Podemos digitar o seu código RGB também, onde o R é o vermelho, o G é o verde e o B é o azul, controlando a sua opacidade no valor A, onde 0 é invisível, a cor não aparece, e 255 é 100%, ou seja, aparecerá normalmente. Então você pode alterar a cor aqui no círculo, no código RGB ou no código hexadecimal. Você pode procurar cores nesses três formatos aqui, né, aí na internet. Mas no caso, eu não quero escolher nenhuma cor que a Godot disponibiliza aqui. Eu quero utilizar o meu querido campo roxo. Então estarei clicando aqui na setinha do Self Modulate para resetar a sua cor para branco.
E para mudar a imagem do campo branco, simplesmente estarei pegando a imagem do campo roxo e em seguida arrastando até a opção Texture na aba Inspector. E beleza, belezinha, já temos o nosso campo pronto. Então, se clicarmos no play na claquete, veremos que ele já ocupa 100% da tela. E agora, se expandirmos a tela, veremos que o campo se expande junto. No caso, ele adicionou barras pretas nas laterais, porque o meu monitor é retangular e não quadrado, né? Mas o que importa mesmo é que o nosso campo ocupou 100% da altura. Coisa essa que aconteceu pelo que configuramos lá no Canvas Items, né? Caso contrário, ele apareceria só aqui no cantinho. Então, beleza. Configuramos a imagem de fundo do campo. Então, o que faremos agora rapidamente é dizer para Godot que esta é a nossa cena principal. Ou seja, diremos que quando o nosso jogo for iniciado, tem de carregar esta cena primeiro, já que é a nossa primeira fase, né? Então, para isso, clicaremos aqui no Play Principal e na nova janela que se abrir, diremos que é para selecionar a cena atual como a cena principal. E beleza, agora sempre que a gente clicar no Play, carregará primeiramente esta cena aqui. Show de bola, maravilha! Então agora que fizemos todas essas configurações iniciais, apertaremos Ctrl S para salvar o progresso dessa aula, já que na próxima aula estaremos trabalhando no nosso jogador, que é aquela barrinha também conhecida como Paddle, que utilizamos para rebater as bolinhas. E vale lembrar, galera, que também acabamos de lançar um novo curso onde criamos um jogo de luta de rua na Unity. O curso tá bem legal, o pessoal está gostando bastante, tem link aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço imensamente a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço ao pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.